Ah, deu certo. Primeiro desafio vencido. Ai, boa noite, doutora Boa Patrícia. noite, Denise. Coisa boa. Eu vou tentar colocar aqui no laptop para ver os chats aqui. Nossa, que medo. Deu. Ei, Maria, Mariana. Beijo pra você, querida. Você tá linda de máscara, Mariana. Adorei. nossa senhora. Gente, mas é um eterno aprendizado a vida, né? Nossa senhora, você ainda tá muito corajosa que você tá. Eu participo da live, mas fazer esses remeleixos aí pra ela acontecer, Não, eu não consigo, veja não. bem, entrar na live da EPI Brasil é mudança demais, vira para outro usuário, é demais. Ah, consegui aqui. Ah, que ótimo. Aí eu vou conseguir ver o chat. Gente, olha, eu não sei se eu vou conseguir ver tudo. Vandeusa tá aí, ótimo. Patrícia, vai vendo aí também. Tô Viviane, olhando, ó. claro, tô até de óculos. Agora, se você quiser, põe a cadeira aqui ao lado, tá, Maria? Minha filha Ufa, tá aí também, Laurinha, ó. Ana Beijos. Laura, ah, que bom. Ah, tá vendo, Isilda? Ah, que bom, ótimo, 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 ótimo. Ter pessoas amigas que compartilham dá coragem pra gente. E eu tenho certeza que vai ser uma ótima conversa. Com certeza vai ser pouco tempo, é tanto que a gente vai poder falar, né, doutora Patrícia? Olha quem está Essa é a questão das lives, né? A gente sempre acha que ficou um pouquinho de coisa para trás, mas é bom que fica com gostinho de quero mais, né? isso. O Dácio está aqui também, lá que trabalha na Telemonte, que é da AMAI. Você lembra do Ah, Dácio? lembro, claro. Isso aí, Camila, que bom. Valquíria, nossa ex-presidente da federação. Patrícia, eu fiz um roteirozinho para eu vou tentar ver. Mamãe manda beijos para você aí, Maria. Muito bom. Doutora Ling, primeiro te agradecer por ter aceitado o nosso convite. A EP Brasil fica muito honrada de contar com a sua participação. A oportunidade da gente falar para o Brasil todo sobre um trabalho tão edificante e que a gente orgulha tanto de ter você aqui em Belo Horizonte, assim, poder conversar sempre e tudo. Muito bom, muito obrigada mesmo, viu? A federação, a EpiBrasil é a Federação de Associações e Movimentos de Epilepsia do Brasil, né? E congrega aí tantas associações, os movimentos, e tem muitos associados. E essa conversa é uma conversa que ainda é muito recente, né, Patrícia? Você é Muito. inovadora nisso, você, doutora Laila, e assim, é um prazer. A gente conta aí com o pessoal para fazer as perguntas e tá à vontade. Eu quero agradecer, então, aos participantes e eu gostaria de pedir para você se apresentar, Patrícia, falar do seu trabalho, a sua formação, a sua área aqui no antigo Ministério do Trabalho, que eu vou continuar falando como Ministério do Trabalho, então eu sou resistente nisso. É, por favor, Bom, aqui boa não, né? noite a todos. Coisa boa ter esse pessoal aí nos assistindo. Denise, eu queria te dizer que eu agradeço demais por poder estar participando com você, tendo em vista a grande admiração que eu tenho por você há muitos anos. Como mãe, como profissional e também como batalhadora da causa da pessoa com deficiência. É um orgulho ter intimidade, poder conviver com você. Isso é do coração, viu? E Obrigada, muito agradecer a quietinho. App Brasil pela oportunidade, né? A gente já tem alguns anos que a gente tem o contato, mas eu acho que poder ter a oportunidade de estar conversando diretamente com os membros da App Brasil é a primeira vez. Bom, eu Exato. sou eu sou auditora fiscal do trabalho,
pertencente ao antigo Ministério do Trabalho. Nós, nesse governo, viramos uma Secretaria de Trabalho e estamos no Ministério da Economia. Mas o cargo continua o mesmo, né, de auditor fiscal do trabalho. A minha formação é em Direito, né, formação é jurídica. E, na verdade, eu trabalho na área da inclusão desde 2001. Depois a gente vai falar da lei de cotas, né? Mas a lei de cotas ela começou a ser fiscalizada em 99, depois eu conto essa historinha. Em 2001 eu passo a trabalhar com inclusão, em 2010 eu passo a coordenar esse projeto no estado todo de Minas. É importante que a gente ressalte que a fiscalização das cotas para as pessoas com deficiência, ela começou, né, de fato, em 99. Gente, agora eu vi uma pessoa entrando aqui, uma prima minha, Fernanda, um beijo, me distrair, eu não posso ficar lendo não, Denise. Fica à vontade. Mas, enfim, vi a Fernandinha aqui, emocionei. A questão é a seguinte, então, essa 99. fiscalização... Em 99, né, que a gente começa a trabalhar, eu começo em 2001, em 2010 eu assumo a coordenação no estado. Eu queria dizer o seguinte, que todas as unidades da federação, todos os estados, têm um projeto obrigatório de fiscalização das cotas. Então, a gente tem um auditor responsável em cada estado da federação por essa fiscalização. E meu trabalho, de uma forma muito simplista, seria fiscalizar a lei de cotas para pessoas com deficiência dentro das empresas. Mas é um trabalho muito mais complexo do que isso, né? Mas dentro dessa pequena competência tem todo um trabalho aí que a gente realiza. Eu te conheci quando eu trabalhava na Fundação Universitária Mendes Pimentel, da UFMG, com assistência ao estudante, e foi exatamente quando começou a lei de cotas, e nós já tínhamos as pessoas com deficiência já trabalhando. E eu me lembro bem assim, faltava uma pessoa para cumprir a cota, assim, toda feliz, né? E tinha um rapaz, um auxiliar de cozinha lá no restaurante universitário, que ele tinha uma deficiência física, e nós, para cadastrar, a coordenadora da área de pessoal foi lá para cadastrar e tal. E ele falou, não, eu sempre trabalhei como outro profissional, e para que eu vou agora ser cadastrado para a lei de cotas? E lá fui eu conversar com ele, e voltei, tipo assim, não, ele tem razão, e voltei respeitando a opinião dele. Vamos lá ter uma outra possibilidade na próxima contratação de contratar alguém. Então, é essa coisa muito legal, que aí eu já te conheço há tantos anos, e quando você fala do trabalho de fiscalização, a beleza do seu trabalho está exatamente, não é a fiscalização, é uma questão de visualizar o que está acontecendo, mas o trabalho que você faz de instigar as empresas a terem o conceito de que a inclusão é boa para a empresa e a defesa das pessoas com deficiência de modo geral, é muito bonito. Então, a gente sabe de um tanto de projetos que vocês desenvolvem e que são bem inovadores aí no Brasil, são exemplos no Brasil. Eu te agradeço muito por tudo que você tem feito aqui em Minas e respaldado aí no Brasil. A presidente da EP Brasil é a Viviane, ela está aqui também conosco, teve uma live ontem com o Dr. Lin falando da história da EP Brasil. A gente vai falar aí nesse trabalho da Vandeusa, que coordena a área da pessoa com deficiência da Rede Cidadã, ela já está aí. A Camila, eu vi aí que Camila também já entrou. A Camila e Juliana são da empresa Telemonte, né? Patrícia de BH, que tem um projeto muito importante que a gente vai falar. E eu acho que a gente aqui agora está completo e a gente vai poder desenvolver mais. Eu queria que você falasse da diferença de mercado formal de trabalho e mercado informal. Pode parecer bobagem, mas as pessoas ainda não entendem muito. A questão até o trabalho, o emprego, isso tudo, dá uma pincelada para a gente, né? Que as pessoas às vezes acham,
trabalho e emprego a mesma coisa, não é, né? Vamos lá. Com certeza não, né, Denise? Na verdade, a lei de cotas ela veio exatamente para facilitar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. O mercado formal de trabalho é aquele que a gente é empregado com carteira assinada, quer dizer, é formalizada uma relação de emprego ali, empregador-empregado. O mercado informal de trabalho é aquilo que a pessoa faz, mas sem ter esse vínculo formal da carteira assinada, dos direitos trabalhistas todos, 13º, FGTS, ou seja, aquele que a gente chama de, eu presto um serviço, né? Eu faço um bico. Então, dentro do trabalho informal, a gente tem as pessoas que fazem coisas por conta própria, né? As pessoas que prestam pequenos serviços. Então, isso seria um trabalho informal. A pessoa está trabalhando, mas ela não tem aquilo formalizado mediante um contrato de trabalho. E a lei das cotas, ela veio exatamente formalizar e garantir direitos para que pessoas com deficiência pudessem estar neste mercado formal, que é muito mais restrito, né? Exato, exato. E essa importância, né? Hoje, por exemplo, diante dessa pandemia, a gente vê o quanto que diferencia o trabalhador, né, de carteira assinada, estando no mercado de trabalho, do outro trabalhador que fica aí lutando dia a dia para se sustentar, às vezes sem pagar a previdência social, sem possibilidade de ter um dia de se aposentar, né, Patrícia? Fala até Com certeza. Existe. Aproveitando esse gancho, de o que está acontecendo hoje com as pessoas com deficiência que estão aí no mercado formal de trabalho, qual que é a proteção que elas estão tendo? Então, quem está no mercado formal de trabalho tem todo um arcabouço jurídico, né? O que todo mundo mais conhece é a consolidação das leis do trabalho, mas os direitos mais importantes são aqueles constitucionais e a CLT ela dá uma desmembrada nisso para a gente. Então, esse arcabouço jurídico forte e na pessoa com deficiência, a gente tem a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência também, que tem status constitucional, as pessoas têm um pouco de dúvida disso, né? Todo mundo sabe que a lei máxima no Brasil é a Constituição. E a gente tem uma Convenção de Direitos para as Pessoas com Deficiência que foi assinada pelo Brasil e disse o seguinte, olha, isso tem valor constitucional. E essa convenção, e isso foi repetido na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 10, que em casos de pandemia, as pessoas com deficiência são consideradas vulneráveis. E aí, logo que a pandemia começou, a gente pensou, o que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é afastamento? Não, não é afastamento. Vulnerabilidade é essa pessoa ter um olhar prioritário, tanto do governo quanto da sociedade civil. E aí, graças a essa situação também de vulnerabilidade, a gente teve agora, com a Lei 14.020, uma estabilidade provisória no emprego para os trabalhadores com deficiência. Então, os trabalhadores com deficiência, durante o período de pandemia, não podem ser desligados sem justa causa. Eles só podem ser desligados se tiver algum motivo justo para esse desligamento. Então, ele tem a garantia de ser vulnerável, ter um olhar diferenciado e tem a garantia da manutenção dos postos de trabalho. Exatamente. E até o Darcio estava colocando aí, né? Alguns estão com esse contrato suspenso, exatamente pela vulnerabilidade, e tem a garantia de estar se protegendo com a saúde e também não ter a preocupação do desemprego, né, Patrícia? Eu lembro certeza. Muito bem. Às vezes a pessoa sai de férias, meu Deus, será que eu vou voltar a trabalhar, se eu vou ser demitida? Uma pessoa que não tem deficiência já tem essa vivência, imagina as pessoas com deficiência. Um ganho muito grande, né? Interessante que hoje à tarde eu participei de uma reunião com uma pessoa e ela me dizia, olha, eu não gostei desse artigo 17. Isso trouxe uma proteção que parece que dificulta mais a presença da pessoa com deficiência no trabalho. Eu falei, olha, a gente tem que pensar grande, a gente não pode pensar pequeno. Não é uma estabilidade provisória para sempre. A gente tem uma estabilidade no momento de pandemia, por quê? Porque se a pessoa com deficiência perde o emprego, vai ser muito mais difícil para ela se recolocar
entrar no mercado de trabalho do que uma pessoa que não tenha deficiência. A crise é para todos, mas para a pessoa com deficiência, ela provavelmente não, com toda certeza, ia ter a empregabilidade mais afetada. Então, além das medidas que são para todos os trabalhadores, de redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho, a gente tem essa estabilidade aí que garante que eles podem ficar em casa, né? Podem voltar quando ficar seguro, sempre com um olhar individualizado para cada pessoa. Exatamente. Fala um pouco sobre o que é o trabalho apoiado, muito rapidamente, que eu penso muito, às vezes, uma pessoa, aí no caso de uma pessoa com epilepsia de difícil controle, outro dia eu estava conversando com uma mãe, até na reunião da MAI de ontem, o menino com 15 anos, ela falou, eu não vislumbro uma possibilidade de trabalho. Eu pensei, você que não sabe. Eu lembrei logo de um trabalho apoiado, sabe? Assim, é um menino inteligente, mas pelo tanto de crise que ainda não tem controle, existe essa preocupação. Fala um pouquinho para a gente do trabalho apoiado e menor aprendiz. Tá, o trabalho apoiado e o aprendiz, eles têm pontos em comum, né? Quer dizer, eles têm diferenças bem fundamentais, mas têm pontos em comum, né? Então, o trabalho apoiado, ele está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, lá no artigo 37, como uma das hipóteses de trabalho das pessoas com deficiência. Como o próprio nome diz, é um trabalho feito com apoio, ou seja, uma pessoa que não consegue chegar no mercado de trabalho por conta própria e dar conta de um emprego. Então, na verdade, o trabalho apoiado, ele conta com um apoiador, com uma pessoa com expertise que vai acompanhar esse profissional no trabalho e vai ajudá-lo, junto à empresa, a fazer as adaptações necessárias para que ele possa trabalhar. E ele tem uma metodologia própria, né? Uma metodologia, uma equipe multiprofissional que vão ajudando. O trabalho apoiado, ele só é um pouco mais complicado no Brasil porque ele não tem financiamento governamental. Então, às vezes, não existe. Então, às vezes, a empresa tem que pagar o empregado e paga o custo dos apoiadores que vão até ali acompanhar. Então, a única questão que existe é que, às vezes, ainda existe uma dificuldade de investimento nessa área do trabalho apoiado. E a aprendizagem não deixa de ser uma forma de trabalho apoiado. Porque o aprendiz, ele vai ter, a gente chama de inclusão gradual no trabalho, ele vai ser qualificado através do Sistema S ou entidades sem fins lucrativos, como a Rede Cidadã e a Vandelza está aí hoje, faz um trabalho maravilhoso, ele vai ser qualificado e ele vai se adaptar lentamente àquele posto de trabalho. Não deixa de ter apoio, porque como ele é aprendiz, ele está aprendendo. Então, ele tem apoio dos monitores, ele tem toda uma formação técnica. O que a gente deve chamar a atenção é que o aprendiz, enquanto aprendiz, não cumpre as cotas para as empresas. Mas sempre é negociado um período para que ele faça a aprendizagem, sendo absorvido pela empresa como um empregado formal, que a gente dizia regular, ele passa a cumprir as cotas. Então, é um namoro. A aprendizagem é namoro. Ele fica ali aprendendo, namorando a empresa por um ano e meio. Quando eles terminam o namoro, aí a gente tem aí um casamento normalmente sem divórcio. Isso. E é bom lembrar que não, para algumas, no caso da pessoa com deficiência, não tem o limite de idade, né, Patrícia? Seria bom falar disso. Exatamente. A gente teve uma alteração em 2005 na legislação que disse o seguinte, olha, o aprendiz, o jovem aprendiz, ele pode ter até 24 anos, o jovem aprendiz. Mas o aprendiz com deficiência, a lei retirou a idade máxima. Então, os nossos aprendizes, a gente tem aprendiz de 60, de 65, de 40. Nos projetos, normalmente, da saúde mental, que essas pessoas foram excluídas por muito tempo. E também na epilepsia. Provavelmente, a gente tem um público, não que a gente não tenha um público jovem, né, Denise? Mas a gente tem uma gama grande de pessoas de um pouco mais de idade que ainda não tiveram essa oportunidade. Então, a lei trouxe essa questão. E não exige também escolaridade mínima, porque na aprendizagem do jovem aprendiz é exigida escolaridade mínima, frequência, escola. Para pessoa com deficiência, não. Se ela tiver mais de 18 anos, ela não precisa ter escolaridade mínima, e nem frequência, escola, e nem a idade limite. Qualquer pessoa pode ser um aprendiz com deficiência, é uma porta de entrada maravilhosa para dentro das empresas, na minha opinião. Exatamente. Então, fala pra gente aí da lei de cotas, Patrícia, por favor, para as pessoas conhecerem a lei de cotas. O Brasil, depois, a partir da década de 80, começou-se a discutir no Brasil políticas afirmativas para as pessoas com deficiência. Beijo, Mariana!
Sentado lá Começou. de cá, tá igual papagaio. Tá em casa. É, Desculpa. Oi. imagina, a Mariana encanta. Na década de 80, começaram a surgir ações para colocar a pessoa com deficiência dentro, da sociedade. O que a gente poderia fazer por essas pessoas para que elas participassem da sociedade? Então, a gente começa a ter algumas ações que culminam em 91, dentro de uma lei previdenciária, uma previsão assim, olha, toda empresa com mais de 100 empregados vai ter que ter um percentual de trabalhadores com deficiência, de 2 a 5%. Só que essa lei, ela nasce sem pai, sem mãe, sem multa. Então, ela fica de 91 a 99 dormindo no armário. Em 99 sai um decreto regulamentador que regulamenta, aí entra a questão da epilepsia, porque regulamenta o recorte. Quem teria direito a entrar na cota, e isso não é contemplado, a epilepsia não é contemplada nesse rol, né? E aí começa efetivamente em 99, dá-se a competência ao Ministério do Trabalho e a gente começa a exigir das empresas aí o cumprimento desta cota, desse percentual, que é sobre o total de empregados da empresa. A empresa tem um monte de agência bancária, por exemplo, a gente soma todos os empregados e aplica esse percentual e ela pode contratar onde for melhor para ela, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse para a gente sobre se são todas as pessoas com epilepsia que poderiam ser contratadas dentro da cota, né? Essa é a Então, grande questão. E a exatamente. Eu acho que gente tem essa dúvida. a gente, desde o dia que um dia que você nos procurou com a Maria Carolina, Isso, Carolina Doreto, não é? Foi presidente da exato. EP Brasil, né? Eu me lembro bem. Uhum. Eu me lembro de vocês procurando, eu marquei uma reunião que quis que Laila participasse. Foi. Eu tenho um caso na família de uma pessoa com epilepsia e que eu achava que tinha todos os motivos para estar na lei de cotas, né? E Aí, eu me lembro bem, assim, eu acreditava nisso, eu pessoalmente já acreditava. Porque o uhum. conceito de pessoa com deficiência, a partir de 2008, ele é um conceito que abrange não só a questão biológica, mas a questão biopsicossocial. Acredito que Laila muito discuta isso com vocês nos diversos Exato. congressos que vocês participam, né? Então, Uhum. esse conceito biopsicossocial, ele é adotado com a Convenção em 2008, então considera também todas aquelas barreiras e desafios que essa pessoa enfrenta no mercado de trabalho. E, além disso, a gente tem várias comorbidades associadas à epilepsia que também fazem com que elas se enquadrem no recorte da lei. Então, sendo mais didática, o fato de ter epilepsia não enquadra a pessoa como uma pessoa com deficiência, né? Depende do tipo de barreira que ela tem. Se ela tem uma epilepsia, que ela toma um remedinho aí até 18 anos, um coisinho, não tem nada, ela não é uma pessoa que necessita do benefício da cota. Mas se ela é, por exemplo, Dácio, que está aí conosco, que tem crises repetidas, né? Que tem um preconceito, um estigma muito grande das empresas, ela precisa dessa proteção. Então, a gente tem que avaliar a pessoa como um todo. Então, algumas pessoas vão ser beneficiárias da política de cotas e outras não vão ser beneficiárias da política de cotas. E o trabalho que a gente começou a desenvolver é dizer para as empresas, quebrar esse estigma, né? Dizer, olha, essas pessoas se enquadram no conceito que a gente entende como pessoa com deficiência e elas podem e devem ter direito de estar no mercado de trabalho, mas com verdade também. Porque o que acontece muito é que o trabalhador mente para conseguir o emprego, ele começa a trabalhar, tem a crise e aí rapidamente, com todo o preconceito e estigma, ele é mandado embora. Então, o gostoso disso, eu falo até que é gostoso, é da pessoa entrar na empresa com verdade. Eu tenho epilepsia, tenho comorbidades, ela não é controlada, mas eu tenho condição de trabalhar. Exatamente, Patrícia, é a grande. Eu fico assim, é realmente dura a gente ouvir de várias pessoas que tomam o remédio escondido, né? Até tomar o remédio, ele tem, porque para ele falar que está tomando remédio de dor de cabeça todo dia, naquele mesmo horário, até isso tem esse constrangimento, né? É muito doloroso. É uma barreira atitudinal muito grande. E quando está numa empresa que ele já entra pela lei de cotas, ciente que ele tem epilepsia, a vida dele muda, né?
Claro, eu não sou nenhuma expert na questão da epilepsia, né, nas questões médicas dela, mas a gente Sim, sabe que tudo que é feito com mais verdade e que a pessoa estando mais calma, provavelmente ela vai ajudar também na questão das crises, imagino eu, né? Porque todo o estresse gerado também, a medicação não bem tomada, tudo isso pode prejudicar a pessoa que tem aí a epilepsia. exatamente. E aí é bom, a gente tem aí a Rede Cidadã, a Vandeusa. Eu queria que você falasse um pouco dessa parceria com instituições como a Rede Cidadã. O que que favorece, como que é esse processo, para as pessoas também dos outros estados poderem ter uma visualização de como que é o trabalho que você desenvolve aqui em Minas. Pois é, então, eu costumo dizer que as pessoas acham que o meu trabalho é muito bonito, etc. Eu falo, bonito foi, a única coisa que eu consegui fazer foi me articular com pessoas excelentes. E quem se cerca de boas pessoas desenvolve um trabalho bem melhor, né? O trabalho da fiscalização, ele é um trabalho muito de articulação. Eu não vou só cobrar de uma empresa o cumprimento de uma cota. Eu vou defender perante essa empresa que é possível a presença dessas pessoas lá dentro, que elas vão trabalhar. E aí, para isso, um dos caminhos que a gente tem é da aprendizagem profissional, como eu disse, com todos aquelas critérios que não tem a idade, etc. E esse namoro que ele vai fazer com a empresa. Para isso, a gente precisa de entidades que façam aprendizagem para pessoas com algum tipo de deficiência. Então, a Vandeus é uma que assume esse novo conceito, ela assume esse conceito biopsicossocial, a entidade entendeu isso e eles então fazem os cursos customizados se necessário for. Então, a gente indica para a empresa, a entidade, ela contrata os aprendizes que serão qualificados através daquela entidade, que vai ter esse cuidado e esse carinho de fazer com que essa pessoa se adapte dentro do ambiente empresarial. Isso, Vandeusa está dizendo aqui, doutora Patrícia, grande parceira na inclusão de pessoas com deficiência através do aprendizado, e que tem, e falando que o impacto muito positivo para as pessoas com epilepsia, as pessoas com deficiência, e lembrando aqui para mim que tem um caso bem emblemático na AMAI, nós temos um associado com formação de nível superior, administração, e não conseguia trabalho de jeito nenhum. Justamente porque tinha as crises, e não eram crises que eram permanentes e tal, mas era assim, começava alguma coisinha e já era desligada até que um dia ele cansou, né? Ficou trabalhando com a família, e aquela questão de trabalhar com a família é uma situação muito complexa, porque a família às vezes tem a empresa, mas não contrata essa pessoa como um profissional ali. Ele acaba parecendo que ele está fazendo, a família está fazendo um favor de colocá-lo ali trabalhando. É uma relação muito difícil, né? Muito complicada às vezes. E esse rapaz, aí que não era esse caso que eu estou falando da família, mas assim, a gente citando os trabalhos informais, né, que tem, mantendo toda a responsabilidade, ele foi para conhecer vocês, né, lá no Ministério do Trabalho, foi para a Rede Cidadã. Hoje em dia, assim, está zerado de crise, está tomando Pois medicação, é. tudo bonitinho, mas autoestima altíssima, tudo bem, super feliz da vida, isso tem uns 3 anos. Olha que maravilha, né? Só por esse caso já valeu, Já valeu. Um caso já deixa a gente tão feliz, né, Denise? A não é? gente tem que ter muitos casos, né? Na verdade, Isso. eu trabalho em todos os projetos que a gente desenvolve, porque eu estou vendo aí pessoal do Vivadão, né? O projeto da saúde mental, abraço aí, pessoal. O projeto da saúde mental que eu coordeno aqui também, são todos projetos, e o caso da epilepsia principalmente, estou citando os outros, porque eu acho que isso Sim, acontece com claro, é todas as importante. pessoas, né? É, O trabalho ele gera pertencimento. A pessoa ter o próprio dinheiro, ter condição de é, pagar as suas próprias contas e de dizer para a família, olha, eu não sou o estorvo para vocês.
eu tenho a minha autonomia. Isso para a autoestima da pessoa é uma coisa maravilhosa. Então, a gente defende muito a questão do trabalho e a gente tem que defender isso perante as empresas também, né? E dizer para elas, olha, eu não vou te dizer que é fácil. Vocês têm que ter um olhar diferenciado. Não é o óbvio. Se fosse o óbvio, elas não precisavam de uma cota de proteção, né? Não é óbvio. Mas a gente realmente investindo nessas pessoas e tendo esse olhar apurado, a inclusão se faz presente e a gente tem essa sensação que eu acho a melhor de todas é essa de pertencimento. Eu pertenço à sociedade em que eu vivo. Exatamente. E com isso e a gente pode pegar esse gancho e falar da Telemonte, né? A Camila está aqui falando que a questão do trabalho que eles fazem lá, que é muito gratificante. Fala um pouquinho dessa parceria também com a Telemonte, Patrícia. Como que chegou a essa situação? De ter tantas pessoas com epilepsia numa mesma empresa, epilepsia de difícil controle. A gente está falando assim, de epilepsia, muitos e muitos têm. É bom a gente ressaltar isso. A epilepsia refratária, que a gente chama também, né, Denise? Exato. Porque as pessoas que têm epilepsia que é controlada por uma medicação apenas, elas nem falam que tem a epilepsia, né? Evita até porque se falar que tem epilepsia, não passa da triagem. Aí eu como psicóloga, eu me lembro muito bem disso no início da minha vida profissional, já tinha lá, Gardenal é melhor não contratar, olha bem, e pensar que eu vim para alguns anos depois para o outro nível. Então eu falo que a gente precisa muito ainda de conscientizar principalmente os profissionais que fazem parte ali da captação de pessoas, sabe? É muito importante, eles barram as pessoas. Às vezes a chefia não teria tanto problema, né, Patrícia? Com certeza. Isso vai muito do desconhecimento, né, Denise? A gente costuma dizer, fica um pouco clichê, mas é a convivência que mostra. E é muito mais fácil você dizer não do que você dizer sim. É muito mais fácil, eu fico livre daquilo, né? E o medo da segurança, e se ele cair, ele vai se machucar dentro da minha empresa. Todo um desconhecimento e um estigma que uma crise de epilepsia vai ser uma coisa catastrófica ali. A gente tem na Rede Cidadã o Dácio mesmo, que tem um colchãozinho ali. Quando ele sabe que ele vai ter uma crise, ele pega, deita no colchãozinho, tem a crise, descansou, voltou no outro dia, ele está lá trabalhando, se ele estiver bem, obviamente. Então a empresa se adaptou à realidade do Dácio. Então, a Telemon é uma empresa da área de telefonia, contando do projeto, é uma empresa da área de telefonia com uma cota muito alta, e a Telemon tinha um pouco de dificuldade nesse cumprimento da cota por causa das atividades que ela desenvolve, etc. Então, surgiu a ideia de montar uma oficina dentro da Telemon. É muito importante que a gente diga que não é uma situação de colocá-los separados do resto da empresa. A oficina ela está no meio da empresa. Isso foi uma exigência nossa da fiscalização para que essas pessoas tivessem contato com os outros. Então, foi formada uma oficina de costura para que essas pessoas produzissem uniformes para a empresa. Então, a gente foi montada essa oficina, chama Oficina Cidadã. E essa oficina, a empresa, o que ela fez? Ela comprou o maquinário, ela contratou o Senai no primeiro momento, depois contratou profissionais autônomos, né, para treinar essas pessoas e reuniu ali pessoas das mais diversas deficiências. A riqueza desse projeto, para mim, é sempre a gente ter ali, a gente tem pessoas com deficiência física, intelectual, epilepsia, auditiva, todo aquele tanto de gente que a gente fala da diversidade. E tem pessoas também sem deficiência, porque a ideia é essa. Então, fizeram essa oficina, eles trabalham só 4 horas por dia, que é uma jornada reduzida para pessoas que não dão conta da jornada de 8 horas, e ali são feitas adaptações para que cada um atenda a sua limitação e consiga trabalhar ali. Então, uns vão produzir 20 peças, outros vão produzir 5 peças, mas todo mundo ali dentro dessa realidade. E aí essa empresa começou a conviver com a epilepsia e viu que a epilepsia não é um bicho de 7 cabeças, mesmo ela sendo a de difícil controle, né? Tanto que a gente tem pessoas aí trabalhando lá desde o início do projeto
com epilepsia, a gente sabe de outra pessoa que não conseguiu emprego, né, Denise? Está lá na Telemon. E depois que entrou lá, está há anos dentro da Telemon. Ou seja, a pessoa conseguiu parar no emprego. Está estável dentro do emprego. E é muito interessante, eu falo, as pessoas às vezes falam, não pode ter, são todas pessoas com deficiência no mesmo local. É muito bonito quando tem a reunião da Maia, há tanto tempo que não tem mais a reunião presencial, dá uma saudade. Ontem nós tivemos a nossa reunião em videoconferência, poucas pessoas, mas veja bem, Patrícia, só da Telemonte, Camila e Juliana, não sei se estão aí, vão Dácio, Marcel, que é autista, não tem epilepsia, o Éder, Jaciara. Só na nossa reunião, 4 pessoas empregadas na Telemon. E é muito bonito porque o Marcel, por exemplo, que não tem epilepsia, ficou sabendo da MAI e virou o grande amigo da MAI. Não falta uma reunião. Beleza. Relação e é um defensor aí de conscientização sobre a epilepsia. Essa inclusão, inclusive com outras pessoas com deficiência, esse conhecimento é que traz essa riqueza, né? E a gente sabe de outras pessoas que estão empregadas e que realmente mudam a vida tanto delas quanto de outras pessoas que para melhor, com certeza, para melhor. E também para as famílias, né, Denise? Eu acho que para as famílias é uma tranquilidade. Às vezes melhora a relação familiar, aquela pessoa poder estar participando. Você sente, nossa, ela tem vida própria, né? Ela tem autonomia. Então, isso realmente traz uma diferença gritante na vida dessas pessoas. E respondendo uma das perguntas aqui, se eu puder, a pessoa me perguntou aí a questão de flexibilização da jornada de trabalho para pessoa com deficiência. Quanto que a gente pode flexibilizar? O que a gente não pode é discriminar, né? Então, se eu tenho um setor na minha empresa onde todo mundo trabalha 8 horas, para que eu vou contratar uma pessoa com deficiência para trabalhar um dia só na semana? Né? Então, a gente tem que ter jornadas compatíveis com a questão da pessoa, né? A questão da pessoa, realmente a limitação que ela tem e também que não seja discriminatória. Então, essas duas coisas têm que ser olhadas. Se eu tenho uma pessoa com uma deficiência física, eu não tenho alguns dedos, isso não me traz limitação de horário de trabalho, eu não posso ser contratada 1 ou 2 vezes por semana. Se eu tenho uma epilepsia refratária e a jornada de 8 horas pode ser muito pesada, me desencadeando até mais crises, eu posso ter uma jornada reduzida? Posso. Então, a jornada reduzida ela tem que observar 2 critérios. Critério 1, ela ser em razão de uma necessidade da pessoa. Critério 2, que ela não seja discriminatória. Joia, ótimo. E até aqui o Dácio dizendo, mandando um abraço aqui para o Marcel, que tem autismo e que é da Telemonte, ele colocando, a Camila, o trabalho de todos esses parceiros faz toda a diferença na adaptação dos nossos empregados. E exatamente essa questão com relação à epilepsia, porque algumas das pessoas com epilepsia refratária, a medicação tem que ser na hora certa e ela pode dar sonolência, pode dar uma inibição motora. Então, é importante que a pessoa descanse uns 20 minutos, faça a diferença. E por isso que o ideal seria as 4 horas, para não ter aquela situação do estresse. De manhã é difícil de acordar cedo, né? Os meninos trabalham à tarde, então eles tomam a medicação para dormir, aquele tanto de coisa. Então, tudo isso é bem pensado e por isso que tem dado tão certo, né? Eles têm sido tão felizes, eu acredito aí que a Telemonte tenha gostado e visto que o trabalho... O que foi, Mariana? Não faça isso, não. Que o trabalho deles faz diferença também. É importante investir nessas pessoas, né, Patrícia?
Com certeza é muito importante. A empresa ela tem que se abrir para o diferente, ela tem que acreditar. E para isso a gente conta, por exemplo, aqui em Minas com a AMAI. Foi a AMAI que veio dizer para a gente, olha, a gente tem pessoas que vão dar conta, a gente precisa de uma oportunidade. Então a gente precisa Exato. das associações que tenham conhecimento e uma expertise sobre aquilo para ajudar as empresas. As empresas não têm a obrigação de saber disso. Mas se a gente Exato. chega e dá a verdade, a gente teve uma questão, né, Denise? Já resolvemos algumas questões que a Denise me diz, Patrícia, a gente precisa, enquanto associação, né? A gente precisa de um Exato. olhar diferenciado para isso. Essa pessoa precisa de um apoio especial, né? Porque eu acho que Exato. todo trabalho de pessoa com deficiência é um trabalho apoiado. Apesar da É metodologia do verdade. trabalho apoiado, eu acho que todo trabalho ele tem que ser apoiado. Porque qualquer pessoa vai ter uma limitação. Né? Uma Exato. limitação que a gente às vezes vai ter que adaptar, que a gente fala de adaptação razoável, para que ela fique naquele posto de trabalho. Então a associação ela pode esclarecer, ela pode divulgar a possibilidade dessas pessoas de trabalhar e dizer, olha, é um estigma. Eles podem estar lá Exato. dentro, dá certo. A gente tem exemplos para contar, como a Uhum. gente hoje tem os exemplos aí, grandes da Telemon e da Rede Cidadã, nossa Cidadã. parceira aí há muitos anos. Exato. Fala um pouco também de como que o pessoal a gente encaminha para fazer o cadastro lá no Ministério. Como que é feito esse processo? A Nazaré é uma grande, ela também já sabe tudo sobre epilepsia, é muito legal. Epilepsia, né? As pessoas começam a aprender e tem esse olhar diferenciado. Fala um pouco para a gente, Patrícia. Na verdade, lá na superintendência, a gente tem um trabalho, esse trabalho só existe em Minas Gerais. Isso realmente é uma questão bem caseira, né? A gente lá funciona o Núcleo de Igualdade de Oportunidades, onde a gente faz a intermediação de mão de obra também para pessoas com deficiência. A gente tem os Cines, que são financiados pelo Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, mas a gente, por ter o trabalhador sempre lá no nosso ministério, o trabalhador gosta de ir ao ministério. Ele se sente confortável ali, porque ele sabe que ele vai ser acolhido. Então, a gente montou esse núcleo e a gente faz essa intermediação de mão de obra. Eu tenho a Nazaré e a Norma, que trabalham ali, elas recebem a pessoa, elas são treinadas para avaliar aquele laudo, obviamente que a gente está sempre dando um suporte, a pessoa tem que levar um laudo dizendo que ela tem algum tipo de deficiência. No caso da epilepsia, a gente sempre fornece um questionário e pede para que ela leve ao médico que a acompanha, seja do SUS particular, não interessa, né? Tanto faz, para que ela preencha aquele questionário. Desde que aquele questionário esteja dentro daquelas questões mínimas ali para o recorte da cota, a gente vai ver o perfil dessa pessoa e pensar num trabalho que seja interessante para a pessoa com epilepsia. Uma empresa que acolha, uma empresa que aceite, né? A gente não vai mandar para qualquer empresa. As meninas fazem essa triagem e encaminham para empresas parceiras. E também no momento da fiscalização, óbvio que a gente também já vai falando, dizendo, olha, pode pegar, pode aceitar, vocês vão ter o apoio da AMAI se precisar de alguma coisa, quer dizer, vocês estão cercados. A empresa se sente segura se ela tem uma associação por trás. Como ela se sente segura na aprendizagem profissional, que ela tem a entidade formadora que está ali do lado dela, ela se sente segura se ela tem uma associação que também pode ajudá-la, informá-la, orientá-la nos casos. Isso dá segurança, dá respaldo para que essa empresa seja uma contratante. Esse comprometimento, né, Patrícia, essa interação que a gente tem com as pessoas, os associados, assim, a vivência, né, o dia a dia, mesmo sendo reunião uma vez por mês, agora o WhatsApp favoreceu demais, que a gente quase que acompanha as pessoas quase que diariamente. Diariamente, né? É muito interessante perceber as pessoas chegando, procurando informações. Às vezes elas somem, não aparecem e ficam... É muito interessante, mas essa aproximação com a AMAI, olha bem, a AMAI vai fazer em dezembro 21 anos. É uma associação, né, que a professora Carol criou, e olha bem, tem um tempo assim, de reuniões mensais permanentes. Então, essa responsabilidade nossa é muito grande.
Nós temos uma carteira para as pessoas com epilepsia que, assim, é cuidadosamente entregue, porque essa carteirinha tem o nome da pessoa, o endereço, os remédios que ela toma, os contatos, o médico de contato. E põe a foto, Mariana lembrou. Tem que pôr a Muito bem, Mariana. e justamente porque se ela tiver uma crise, tem uma identificação de onde buscar e que não é uma pessoa que está bêbada ou que usou droga, alguma outra coisa. Mas essa carteira é entregue assim, muito cuidadosamente, não é espalhando. Então, por isso a responsabilidade da AMAI, né? E a gente falando aí para as associações da EPI Brasil, o que você nos falou, nos passou, eu acho que vai ser de grande aprendizado, com certeza, para as outras associações, para desenvolver o trabalho. Campinas já começou esse trabalho, a gente sabe disso, e realmente é um diferencial em Minas Gerais. Me fala agora, a gente, com a lei de cotas, que é o grande diferencial para a gente, nós temos, eu falo nós porque a gente é a lei de cotas junto, a gente acaba da lei de tentativa, a gente sente como uma grande ameaça. A lei de cotas tem recebido algumas ameaças, né, Patrícia? Bastante frequentes. E fala para a gente qual agora tem a tentativa de colocar um outro segmento de pessoas na lei de cotas sem aumentar o percentual, né? É como se fosse um balaio, joga mais um, joga outro, não tem a noção exata do para que serve a lei de cotas, a que se presta a filosofia, nada, simplesmente vai colocando. E política pública não é alguma coisa de barganha, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Fala para a gente sobre essa recente tentativa. Ameaça, ataque, né? O que a gente pode fazer? O ano passado a gente teve um projeto de lei, o 6159, só dando uma pincelada, que ele trazia mudanças horríveis, né? Ele considerava que os aprendizes iriam cumprir as cotas, aí a gente nunca ia ter pessoa com deficiência contratada, ia ser tudo prazo determinado, contrata por um ano, demite, contrata por um ano, demite. Então esse PL, ele veio, e também a empresa podia pagar para não ter pessoa com deficiência, então precificando a pessoa, né? Eu pago, eu não preciso tê-la. Então a gente teve essa ameaça, isso foi combatido arduamente pela sociedade civil, inclusive, né? A sociedade civil foi ao Congresso, batalhou, e aí esse projeto ainda não foi arquivado, mas está dormindo por enquanto. É o perigo, né? É o perigo. Exatamente. A gente tem que ficar sempre atento. E agora, recentemente, a gente recebeu uma proposta de medida provisória encaminhada pelo Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, uma medida provisória para defesa dos direitos dos jovens egressos do sistema prisional até 29 anos. Nós entendemos que essas pessoas têm todo o direito de uma política afirmativa, tem muito a que se fazer para jovens egressos. Realmente o Brasil, ele não tem uma política pública que proteja nenhum tipo de egresso. Jovem ou não jovem, a gente não tem. Só que o que fizeram? Pegaram o artigo 93 da Lei de Cotas, que é destinado a pessoas com deficiência e reabilitados, e pasmem, a gente tem estudos que se a Lei de Cotas for cumprida na integralidade no Brasil, ou seja, todas as vagas ocupadas, a gente não vai ter nem 10% da população com deficiência e idade laboral empregada no mercado formal. É uma lei de cotas... Exato, é uma lei de cotas que ela beneficia uma parcela muito pequenininha, né? Porque a cota é mínima, é o mínimo de tanto nas empresas. Então, ela beneficia uma parcela mínima. E eles queriam dividir, a pessoa poderia cumprir. Essa medida provisória trouxe assim, a lei de cotas vai ser cumprida por pessoas com deficiência ou reabilitados ou egressos do sistema prisional. Então, a gente está desvestindo um santo para vestir o outro. Né? É aquilo que você dizia, a gente não tem. Direito se multiplica, não se reparte. O direito ele tem que ampliar, ele não pode se repartir.
Então, se uma política que a gente nem consegue que ela seja integralmente cumprida, para vocês verem um dado muito interessante para quem está nos assistindo, 92% das pessoas com deficiência que estão no mercado formal de trabalho, com carteira assinada, estão em empresas com obrigatoriedade da lei de cotas. Diminui a lei de cotas, quantas pessoas com deficiência a gente vai ter no mercado de trabalho, né? A gente tem aí a epilepsia lutando para ser considerada dentro das barreiras atitudinais, das barreiras de ingresso no trabalho, e a gente vem com uma medida provisória atravessada dizendo, olha, esse direito que vocês querem participar vai reduzir, né? Vai ficar muito, muito menor. É muito sério. E a forma como, além desse processo de divulgar, para que as pessoas conheçam, qual seria a forma da gente estar demonstrando que isso é uma violação e que não pode ser mudado, Patrícia? Eu acho que a EP Brasil, a Mais, são todas entidades que têm representação, né? No Conselho Nacional de Saúde, eu sei que vocês têm assento lá. É importante que sejam feitas notas e divulgadas nessas entidades e também na mídia. A gente precisa que a sociedade, que ela se una e que combata essa questão. É a única forma que a gente tem de evitar esses ataques que a gente sofre, essas ameaças que a gente tem sofrido recentemente, porque, infelizmente, a inclusão é considerada custo. A inclusão não é considerada investimento, ela é considerada custo. E aqui eu faço um elogio à Telemon, que fez um investimento de mais de 2 milhões no maquinário e na oficina cidadã. Ela viu a inclusão como investimento e não como custo. Não é um projeto barato, é um projeto de custo alto. Mas ela viu como investimento, tanto que ela tem essa oficina modelo aí para tantas pessoas. Então a gente precisa dessa organização. A sociedade precisa se organizar e precisa botar a boca no trombone. A gente tem redes sociais, a gente tem notas e a gente tem os assentos, que eu não conheço todos, mas sei que a EP Brasil tem vários assentos em órgãos importantes. Isso precisa ser levado. Quanto mais espalhado a gente tem, melhor. Então, além da EP Brasil, seria interessante que as associações se manifestassem também, né, Patrícia? O volume de manifestação é importante. Exatamente, tem que mostrar a indignação de todos. Se a gente não mostrar a indignação, a gente não consegue que esse direito não seja repartido. Então, todas as associações que estiverem nos assistindo, nos estados, né? Essas pessoas todas devem se manifestar publicamente, Legal. né? Dentro das mídias, do jeito que vocês tiverem condição de se manifestar. As redes sociais hoje fazem uma pressão muito grande. A gente vive um tempo, né, em que rede social é onde a gente compartilha tudo, compartilha indignação, compartilha notícias, enfim, apesar das fake news, né, Denise? Mas... É importante a gente ter esse canal e manifestar, então, também formalmente via associação, que tem um peso. Eu participo da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB, como consultora, e a OAB Nacional já se manifestou, então, e as outras, as dos estados também. Então, isso é importante. A gente saber que a OAB está validando uma indignação, isso também é um ganho muito importante, né, Patrícia? Sim, a OAB Nacional, né? A OAB Nacional, ela já se manifestou contrário. O Conselho Nacional, o CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, já se manifestou. Nós, enquanto auditores, já nos manifestamos. A ANPID, do Ministério Público do Trabalho, também já se manifestou contrária, né? E a gente não está vendo a mesma coisa do outro lado. Na verdade, a gente não está vendo manifestações na defesa, apesar da gente ter aí algumas falas da secretária, uma quer uma coisa e outra quer a outra, né? Mas não está certo. A gente tem que criar política pública para essas pessoas e não tem a menor dúvida. A gente tem que criar política pública para eles. Agora, a gente não pode fazer isso às custas de um direito arduamente conquistado. Quem entende do movimento das pessoas com deficiência sabe como a gente evoluiu muito nos últimos 10 anos, principalmente. É uma evolução surpreendente, tanto em termos de legislação, quanto em termos de presença dessas pessoas dentro da sociedade. A gente tem muito que avançar, mas a gente, nesses 10 anos, a gente deu um salto gigantesco. Então, a gente não pode agora perder coisas que foram muito custosas e exigiram muito para que fossem conquistadas, né?
Até porque não precisa tirar de um para colocar para o outro, né? Eu vou responder aqui, o Dácio está perguntando, eu estou recebendo o auxílio bem, o meu contrato continua sendo formal? Você está perguntando? Continua sendo formal, formalíssimo o seu contrato. Na verdade, a suspensão do contrato de trabalho, ela é o seguinte, ela é uma ajuda do governo para que a empresa te mantenha em casa, né, recebendo o seu salário. Então, a empresa paga uma parte do seu salário e o governo paga outra parte do salário para ajudar, para dizer, olha, você pode manter ele em casa tranquilinho durante esse tempo, né? Você tem uma questão que não há depósito de fundo de garantia nesse período para o empregado e nem depósito previdenciário. Mas o contrato continua sendo formal e quando você voltar, você tem direito à estabilidade pelo mesmo prazo que o contrato ficou suspenso. Então, se eu fiquei 2 meses de contrato suspenso, quando eu volto, eu tenho 2 meses pelo menos garantidos de trabalho formal. No seu caso, eu sei que é mais, mas é só para vocês se tranquilizarem. A suspensão, ela é uma garantia, ela é uma segurança para o empregado. É muito bom isso. A Débora está dizendo que na AMAI ela viu o depoimento de uma das pessoas que trabalha na Telemon, dizendo que depois de uma crise eles têm um lugar adequado para recompor, descansar, e ela ficou encantada com essa adequação. É verdade, a gente tem um colchãozinho, um cantinho, né? O Dácio disse que o Dácio, eu sei que o Dácio, ele sente quando ele vai ter as crises, né? Ele tem alguns Ele deu pequenos sinais ele deu esse depoimento lá no fórum, no né? Foi fórum, muito. né? Ele tem pequenos sinais e aí ele tem um lugar que ele pode descansar. Isso é o que a lei exige da gente. É o olhar diferenciado, que tipo de adaptação que essa pessoa precisa para trabalhar. O DAS precisa de um colchãozinho, né? É, Uma outra pessoa vai precisar de um teclado com uma letra maior. Então, esse tipo de adaptação e de olhar individualizado é que tem que existir para que seja feita a inclusão. E das pessoas com epilepsia é isso, ajudá-la a reconhecer esses sinais e ajudá-lo a ter um lugar onde ele possa ter as crises que são inevitáveis, são inevitáveis. exatamente. Foi bem lembrada essa questão. Uns precisam de um teclado com letra maior e a pessoa com epilepsia precisa de um lugar para ela descansar quando ela está achando que vai ter uma crise, ela perceber e não ter uma queda. Então, é muito interessante essa adaptação, né? A Camila falou aqui, um outro ponto importante, aumento de tempo de permanência na empresa, reduzindo a rotatividade. Ela está dizendo, tivemos a oportunidade de acompanhar vários casos junto ao projeto do emprego apoiado, os nossos índices de sucesso são excelentes, pontos importantes, a oportunidade da aculturação e o aprendizado. Então, ela está mostrando aí o tanto que a empresa também está ganhando com essa visão, né, Patrícia? Com certeza, uma reclamação constante das empresas que a gente tem é do turnover elevado. Para que tem um turnover? Turnover é aquela pessoa de ficar entrando e saindo nas empresas, né? Por que a gente tem um turnover elevado com as pessoas com deficiência em geral? Porque a gente não tem um ambiente adaptado para ela. Então a empresa não se adapta a ela, ela não se adapta da empresa, ela fica pulando de galho em galho. Quando a pessoa entra dentro da empresa com essa segurança de que lá ela vai ter um ambiente adaptado, isso causa uma retenção muito alta. Por isso que a gente tem, desde o início desse projeto até hoje, a gente tem pessoas da epilepsia trabalhando, permanecendo no trabalho. Então, o permanecer no trabalho, para mim, é algo mais vantajoso do que conseguir um trabalho. Porque conseguir um trabalho, volta e meia eles vão conseguir, mas permanecer no trabalho é um desafio muito grande. E aí uma adaptação da questão do trabalho ali propicia isso e a empresa fica feliz. Empresa nenhuma quer ter turnover elevado. Isso gera despesa, gera insegurança, tem que investir em tratamento, treinamento novamente. Então você que é da área da psicologia e da RH, você sabe muito bem disso. A empresa tem índice de turnover. Né? Ela não quer perder os empregados, ela quer reter. Exatamente. Como eu falei, nós temos agora 1 minuto. Te agradecer muitíssimo e deixar para você falar as últimas palavras aí para a gente. Muito obrigada, viu, Patrícia? Muito obrigada mesmo. Denise, eu que agradeço o seu carinho. Um beijo para Mariana. E ontem eu tentei assistir a live, assisti um pedacinho da live aí
da EP Brasil. Eu fico muito orgulhosa dessa. Eu conheço muito através da Denise, da Mai, que é a que eu conheço de perto, mas sei que por trás existe uma associação nacional muito forte. E eu queria deixar uma palavra de incentivo, de otimismo e de dizer que o trabalho é possível para essas pessoas, que vocês têm que sim batalhar na área do trabalho.